Você já tentou apresentar um projeto ou vender um produto, mas sentiu que sua mensagem não foi bem recebida? Talvez o que faltou foi uma boa história. Hoje vamos falar sobre storytelling e como ele pode transformar as suas apresentações e alavancar as suas vendas. Olá pessoal, beleza? Alberto Leandro aqui. Nesse vídeo vamos falar e explorar a teoria por trás do storytelling. Algumas ideias aqui foram baseadas no livro Storytelling com Dados e depois aplicaremos um exercício com essas ideias para algumas estratégias e práticas para você usar no seu dia a dia. O storytelling não é apenas contar histórias, é uma maneira poderosa de comunicar ideias de forma que elas ressoem com o seu público. No livro Storytelling com Dados, aprendemos que os dados por si só não convencem, e a história que eles contam é que faz a diferença. E logo mais eu vou dar um exemplo prático. E a partir dos principais conceitos do livro, o primeiro é conexão emocional. As pessoas são movidas por emoções, e enquanto você consegue conectar as pessoas com dados a uma narrativa emocional, seu público se envolve muito mais. A segunda seria a estrutura da narrativa. Uma boa história, ela tem começo, meio e fim. Isso vale também para apresentações e vendas. Você precisa guiar o seu público através de uma jornada para que se chegue às vendas. A terceira seria a visualização de dados. Não é sobre mostrar números ou dados de seu negócio ou do seu produto. É sobre como você apresenta esses números de forma clara e impactante, de modo a você amarrar o que você está apresentando de qualidade do seu produto com o que o cliente precisa. A quarta seria a importância da relevância. Uma história só funciona se for relevante para o público. No livro, isso é muitíssimo enfatizado. Você precisa entender quem é a sua audiência e adaptar a sua história para que ela faça sentido com eles. Agora, como aplicar storytelling em apresentações de projetos? Primeiro, identifique o problema e comece a sua apresentação identificando o problema que seu projeto resolve. Isso cria uma conexão imediata com o seu público, especialmente se eles também enfrentam esse problema. Segundo, construa a jornada, guie seu público através da solução que você está propondo. Mostre os desafios, as decisões, as tomadas, como é todo o processo, tanto como o seu produto pode ser implantado ou como ele é feito para que o cliente seja tocado pelo todo o contexto da sua história, do seu produto, das qualidades dele, como cada passo que contribui para a chegada da solução final. Terceiro, use seus dados como suporte, muito importante. Através dos dados, como uma forma de validar a sua história. Por exemplo, no ano passado enfrentamos uma queda de 20% nas vendas, mas ao implementar a estratégia X ou depois que comprar meu produto, o cliente ou nós recuperamos 30% do mercado. Isso é importante porque os dados eles dão a validade científica às vezes para o seu produto. Por exemplo, eu trabalhava com produtos de telha e de aço e muitas vezes a gente comprovava para o cliente através dos dados a durabilidade do aço, quanto tempo ele iria ter de garantia. Eu já vou contar uma história de exemplo que vai ficar muito claro a questão de storytelling. Agora, como aplicamos o storytelling para vendas de produto? Primeiro, crie um personagem. Conte a história do seu produto através dos olhos desse personagem fictício ou de um terceiro. É muito interessante que essa história seja uma história real, porque isso vai dar mais veracidade, você vai contar com tranquilidade e muitas vezes o cliente consegue notar quando a história é muito mentirosa ou ela é fictícia. Isso ajuda o público a imaginar, se imaginar na mesma situação no qual você está colocando a sua história. Segundo, mostre a transformação. Demonstre como o produto muda a vida do seu cliente, resolvendo um problema ou proporcionando um benefício claro. Isso é muito importante de você deixar claro para o cliente na história todo o benefício do seu produto
para que ele se adeque com a história dele ou com a empresa dele que ele vai comprar. Isso vai ficar mais claro para ele na decisão emocional da compra. Terceiro, apelo emocional. Use as emoções para engajar o cliente. Por exemplo, imagine que podemos resolver esse problema com apenas um clique, sem estresse e sem complicações. Veja a facilidade desse anúncio que você poderia propor. Agora algumas dicas finais para ambas as situações e antes dos exercícios práticos. Primeiro, autenticidade. Seja genuíno na sua história. As pessoas conseguem perceber o quanto você não é autêntico. Como até citei antes, seja claro na sua história. Conte histórias reais do seu próprio cotidiano. Emende com a história do cliente, de uma história de terceiro, e depois inclua o cliente nessa jornada que você vai ver toda a magia do storytelling acontecendo. Segundo, simplificação. Não complique demais a história, querendo contar todos os detalhes da pessoa, do personagem, o contexto de onde estava, o local, o cheiro do lugar, a luz do ambiente. Não interessa, o que você precisa é apenas do contexto que vai engajar com a sua história e com a história do seu produto chegando até o cliente. Agora eu vou mostrar para vocês alguns exemplos práticos e eu vou desenhar aqui na tablet. Eu vou colocar um quadro aqui duplo para você ver mais ou menos como é que vai ser executado. Seguindo o exemplo prático, eu coloquei aqui do lado a tablet com o que eu vou apresentar para vocês. Essa imagem é a estrutura básica de uma jornada do herói. É muito explorado na parte de marketing esse contexto de jornada do herói. O mundo comum, que é onde parte o herói. O chamado do aventureiro, que é onde iniciamos a jornada aqui e o nosso papo com o cliente, a nossa negociação. A recusa do chamado, que é a etapa onde o cliente ele refuta, fala sobre o preço do produto, ou o produto não se adequa muito bem para o que ele pretende comprar. E aqui vem o encontro com o mentor. É muito importante o encontro com o mentor, porque quem é o mentor? O mentor é você, vendedor ou a pessoa que vai apresentar o projeto, você que vai levar o projeto ao cliente. Então, nesse encontro com o mentor, você que vai instruir o cliente a chegada da história que você quer contar ou do produto que você quer vender. Você vai dar os dados técnicos do produto, dizer o porquê que ele se enquadra. E aqui vem o treino e o rito de passagem ou amadurecimento do herói. Que no caso o herói aqui é o cliente, mas você entra aqui como um mentor para poder incluir a sua estratégia, a sua técnica junto com ele. Então, o primeiro vem o quê? O desafio. Você apresenta a proposta para o cliente mostrando o que você tem de melhor. Aprimoramento. A aproximação da caverna oculta, que é onde você vai passar aqui por dificuldades no meio da negociação. A recompensa é o mais interessante porque nesse momento você vai mostrar para o cliente o que ele vai ganhar de benefício após comprar o seu produto. Muita atenção a essa etapa que eu vou mostrar num exemplo de uma venda de um telhado, no qual eu vou mostrar, usando a técnica de storytelling, dentro de uma história real e técnica real utilizada, o que teve de recompensa que enquadrou o storytelling, a qualidade do produto e o encontro desses três, que era o que o cliente queria buscar. Depois o caminho de volta aqui é quando você conquista o cliente, que é o herói aqui, ele conquista junto com os ensinamentos do mestre a técnica. Então esse ciclo aqui ele se renova junto ao retorno com o Elixir. É muito interessante esse contexto do herói, que isso aqui é muito visto em filmes e muitíssimo também explorado dentro do marketing digital, para dentro de funis de venda. Então toda essa jornada aqui vai justificar o nosso próximo exemplo aqui. Bom, esse daqui é um exemplo de venda de produtos. Então, na tela aqui mostrando o storytelling, é a sua história que você vai ter que dar de encontro com o seu cliente. O cliente, ele pode ter vários bloqueios, porque vou botar aqui uma barreirinha de bloqueio. Qual é o bloqueio do cliente? Ele não tem interesse no produto.
pelo valor. Eu vou colocar aqui um cifrãozinho. O produto é muito caro para ele adquirir e talvez ele esteja procurando outros players. Onde você entra nessa história para agregar valor nesse contexto de storytelling? Primeiro, conte uma história de terceiro. Depois, entre na história. Aqui você vai entrar como um mestre aqui, ou um vendedor técnico, fazendo alusão ao exemplo que demos antes em relação ao mestre, né, da historinha. E o que é que você vai contar aqui? Esse é um exemplo do que aconteceu comigo em uma negociação. O cliente, ele queria comprar uma telha de aço. Vou fazer um desenho aqui de uma telhazinha. No entanto, o cliente tinha o problema financeiro de um produto que queríamos oferecer no tempo, que seria uma telha. Vou botar aqui de outra cor. Ele queria uma telha. Sugerimos para ele uma telha de alumínio. Por quê? O lugar onde ele trabalhava e operava era um lugar de maresia, tinha salitre, e essa telha aqui não teria uma durabilidade de 10 anos. E esse produto de alumínio, ele realmente é mais caro. O que é que sugerimos a ele no storytelling? Foi contada a ele uma história de um outro cliente. Inclusive, oferecemos para ele o número do telefone, porque isso aqui vai se tornar o quê? Sua história o quê? Real para o cliente. Oferecemos também uma recompensa. Lembra lá da historinha do Elixir? Que o final o cliente pega, que é o prêmio de todo herói no final, pegar uma espada sagrada, um Elixir, alguma coisa assim. Aqui temos a recompensa, que seria um desconto ou um bônus. E aí o que é que entra nessa história? Esse bônus seria que a telha de alumínio, ele iria gastar mais caro, ia pagar mais caro, mas essas telhas aqui costumam durar 30 ou mais. 30 anos. Outro bônus seria que a telha de alumínio, ele iria conseguir, no seguro do empreendimento dele, no seguro aqui, um seguro mais barato. E com o seguro mais barato que ele iria conseguir comprando a telha de alumínio, iria facilitar a venda, que o produto sabe que na emoção ele compraria pelo preço, porque oferece benefício, mas talvez pela situação atual da compra ou da reforma que ele queria fazer, ele iria querer a telha de aço. Qual o fundamento dessa história aqui no contexto de storytelling? O que deu a confiança do cliente fechar foram a história real do cliente e também as recompensas que ele iria ter. Quais são as recompensas? Seriam o desconto, um possível desconto, mais o bônus que seria do seguro que ele iria colocar no empreendimento dele. E teve outro também. Tendo a telha de alumínio, ele iria atender os requisitos para ter FM Global. FM Global é um selo de qualidade de que seu empreendimento oferece normas de segurança, produtos de qualidade. Então tudo isso aqui agregar valor ao produto final do cliente. Veja, nesse momento foi fechado a venda porque foi mostrado ao cliente todos esses benefícios aqui. Então, através desses exemplos aqui, espero que tenha ficado claro aqui o contexto de storytelling e como isso pode facilitar nas suas vendas, beleza? Como vimos, o storytelling é uma ferramenta poderosa tanto para a apresentação de projetos quanto para as vendas de produtos.
Quando usamos corretamente essa estratégia, ele pode transformar a forma que você se comunica, engajando seu público de forma muito mais eficaz. Gostou dessas dicas? Na descrição está o link dos livros indicados nos vídeos. Não esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal para mais conteúdos de negócios, tecnologias e estratégias de comunicação. E voe alto!